Mais uma vez, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência da CMAA, Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, durante a qual serão comentados os resultados do quarto trimestre e safra 2025-2026. Este evento está sendo transmitido ao vivo pela internet, acompanhado de apresentação de slides, e também está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e não haverá uma sessão de perguntas e respostas durante o evento. Caso queiram fazer uma pergunta ou esclarecer qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a área de RI da companhia, enviando e-mail para ri@cmaa.ind.br. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa apresentação, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, assim como do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje em Uberlândia, na sede da CMAA, estão os senhores Jefferson de Gaspari, CFO, John Walker, gerente comercial, e Fernando Falheiros, gerente de controladoria. Para dar início nesse webcast, eu passo agora a palavra para o Jefferson. Por favor, Jefferson, vamos lá. Muito bom dia a todos. Prazer mais uma vez aqui estarmos na nossa sede administrativa da Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, no município de Uberlândia, recebendo a cada um de vocês, recebendo aos meus colegas, como costumeiramente fazemos, nosso tradicional pão de queijo, broa mineira e o suco de laranja da nossa sócia JF Citrus. Bom dia, John, como vai? Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia, Jefferson. Bom dia, John. Prazer estar com vocês novamente. Obrigado aí pela presença, companhia conosco nessa oportunidade. E mais uma vez, agradecer a audiência, as pessoas que nos acompanham nos eventos de divulgação de resultados. Mais uma vez aqui dentro do nosso conceito, da nossa cultura de transparência, de responsabilidade econômica, social, com os nossos investidores, com os nossos parceiros, nossos funcionários. Estamos aqui para trazer os números da safra 25-26, que se encerrou em 31 de março. Essa safra foi marcada por desafios bastante grandes e os números que a gente vai apresentar refletem muito disso. Os desafios principais eles decorrem de fatores climáticos que afetaram a safra passada, não só a Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, mas todo o setor. Alguns deles decorrentes da safra anterior, secas e fatores, aspectos climáticos, mas que de uma maneira geral, como eu disse, o setor todo foi afetado, não diferentemente a gente, obviamente uns mais, outros menos. O que, no nosso caso, vale ressaltar, a companhia, desde os primeiros meses de safra, em que foram percebidas esses impactos, né, na nossa produção de cana e, por consequência, nos nossos produção de açúcar, etanol, energia, nos nossos resultados, imediatamente a gente empregou todos os esforços possíveis naquele momento, né, todas as economias, todos os fatores que eram possíveis de serem colocados em prática para que a gente trouxesse e tivesse o melhor resultado possível. Obviamente, alguns fatores são decorrentes de decisões passadas, como investimentos que a gente vem fazendo ao longo do tempo, mas a gente manteve a nossa disciplina, a gente manteve o nosso rigor e manteve aquilo que nós planejamos, os nossos esforços, os nossos planos de trabalho foram mantidos dentro da nossa crença de que realmente o agronegócio, como muitos conhecem, ele é sazonal. E nesse momento, na safra passada, a sazonalidade trouxe aspectos de produção. Nessa safra que nós vivemos também trouxe aspectos de preço de mercado. Portanto, são aspectos que acontecem de tempos em tempos, não é nenhuma surpresa. Por isso, inclusive, a CMA sempre teve aí a sua disciplina, o seu rigor e principalmente atenta a aspectos de gerenciamento de risco, né, que nós vamos falar um pouquinho ao longo dos nossos próximos slides. Eu vou começar, me permita, John, Fernando, pelos destaques operacionais. Então,
A safra passada, então, como eu mencionei, a gente teve uma queda na moagem. É o primeiro ano na história da CMA em que a gente recua no volume de moagem de cana. Toda a nossa história foi construída ano após ano com um crescimento gradativo. Mas no ano passado, por os fatores que eu mencionei, eles impactaram e nós tivemos uma moagem menor em 10,9%, acumulando aí 8.267.000 toneladas de cana. Apesar disso, mesmo com uma queda de 11% no processamento de cana, os esforços que a gente fez para a redução de custos, economias, trouxeram aí algum resultado, por isso que o nosso EBITDA ele caiu apenas 8%. Então, atingimos aí 1,250 bilhão de EBITDA nessa safra, né? Mas, como a gente vê, uma das estratégias que a gente tem na companhia é sempre buscar a melhor resultado e otimizar e maximizar aquele produto que traga maior rentabilidade. Por isso, nessa safra 25-26, nós mantivemos a maximização da produção de açúcar. Haja visto as fixações de preço feitas anteriormente, que o John vai falar um pouquinho depois no capítulo de mercado, que deram para a gente, então, uma melhor resultado. Isso fez com que a nossa queda de produção de açúcar fosse de apenas 1,8%, acumulamos aí 681 mil toneladas de açúcar, mas uma queda maior na produção de etanol, com 27%, graças a esse exercício econômico-financeiro que é prática na companhia, fazemos isso permanentemente. Nossa receita líquida caiu também 11%, 11,9%, vindo para 2.468 bilhões de reais. E o nosso resultado operacional, esse naturalmente tem efeitos contábeis, não necessariamente efeitos financeiros, né? Mas esse sim sofreu um pouco mais, exatamente por conta de todos os aspectos que envolvem a safra. Então nós tivemos um resultado operacional de 263 milhões, aí, uma queda de 10,7%, de 50%, perdão. Então, com uma margem caindo aí significativamente. Eu vou pedir ajuda para passar a bola para o Fernando. Fernando, se você puder comentar um pouco sobre os aspectos operacionais. Aliás, antes de você, me permita. John, dá uma visão de mercado para as pessoas que nos assistem, por favor. Bom dia, pessoal. Então, aqui a gente consegue ver o mercado de etanol como evoluiu na safra passada. A gente começou um pouco depreciado, né, o etanol, com a constatação que a safra seria um pouco menor e maximizando o açúcar, o mercado começou a precificar isso e ao longo da safra teve uma recuperação importante no preço do etanol. E a gente consegue ver que a média da safra passada, o preço do etanol ficou bastante superior em relação à safra anterior. E a gente também consegue ver nas barras embaixo o volume de consumo do mercado interno crescendo, né? E se mantendo bastante constante aí. Então essa demanda foi bastante importante para manter os preços mais elevados do etanol e conseguindo entregar uma margem importante aí para o mercado. Ô John, a gente percebe no gráfico que no final da safra, né, nos meses de janeiro para frente, a gente teve aí uma recuperação muito forte, né, no preço do etanol, de janeiro 26 para cá. Isso traz reflexos para essa safra que nós estamos? Sim, a gente começou já essa safra de 26, 27 com um preço mais elevado, o que é importante, mas, no entanto, ele destruiu um pouco da participação do mercado, né? O etanol perdeu um pouco de participação em relação à gasolina. E agora essa participação está sendo reconstruída, né? Então os preços caíram muito rápido em abril e maio, e aí o mercado começa a construir novamente a margem em relação à gasolina. Quando você diz que caiu, você está falando especificamente de hidratado. Eu imagino que o consumo de gasolina aumentando, o anidro o prêmio ele funciona do anidro, como recuperação. Sim, sim. E aí a gente vem observando que o consumo está sendo recuperado lentamente, que essa mudança do consumidor da gasolina de volta para o etanol, ela é mais lenta. A gente tem visto também notícias, acho que as pessoas acompanham aí, do aumento da mistura, possível aumento da mistura do etanol na gasolina. Sim, a gente está com a expectativa, né, desse aumento, esperamos que até agosto seja tomada a decisão, para 32% da mistura, e isso será bastante positivo aí no aumento da demanda.
O próximo slide a gente consegue ver um pouco do mercado de açúcar, né? O mercado de açúcar, desde 2020, a gente vem o Max Sugar, né, que a gente chama, quando é maximização da produção de açúcar, quando o açúcar recuperou bastante o preço. Nós viemos em um ciclo de alta de 4, 5 anos, mas a gente consegue observar aí no slide que em 2024 esse ciclo começou a se inverter. Então, tendência do preço tendeu para baixo, mas também a gente consegue observar a precificação da CMAA, né? Como é importante essa disciplina que você falou, Jefferson. A gente tem uma política aqui de hedge com bastante disciplina, protegendo o fluxo de caixa, protegendo as margens, e a gente consegue observar aí como em 2025 isso foi importante, né? A gente ficou com preço bem acima do mercado, e a gente conseguiu entregar aí margens importantes. Eu me lembro que quando o mercado começou a crescer, a gente era muito questionado que os nossos preços médios ficavam abaixo do mercado naquele momento. E agora houve essa inversão, como você falou, né? Isso tem que ter muita disciplina realmente para respeitar, né, a política de hedge para os momentos em que eventualmente o teu preço ficou mais baixo, porque no momento como esse, a gente tem aí uma tranquilidade maior, né, John? O mercado de commodities é cíclico, né? Então é importante ter essa visão. Eu acho que no açúcar aqui a gente tem uma perspectiva para a próxima safra, falando um pouco para essa que a gente está, que é bastante desafiadora, mas a gente também continuou fazendo a nossa tarefa, e o Fernando vai ter oportunidade de mostrar aí mais para frente no Guidance, que a gente está bem precificado também. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que, como nós colocamos, como eu disse inicialmente, a gente mantém nossa disciplina, né, John? Acho que na área comercial, nos custos da companhia, nos investimentos, isso é importante, especialmente em momentos de baixa de preço, como a gente está vivendo, naturalmente. Como você colocou, são momentos cíclicos que não são para sempre. Muito bem. Fernando, fala um pouquinho para a gente aí dos destaques operacionais aí de uma maneira geral. Bom dia novamente, pessoal. Então, nós vamos falar aqui um pouco a respeito da nossa moagem e produção, né? Como o Jefferson bem antecipou, nós tivemos uma moagem menor do que a safra passada. Nós tivemos quase 1 milhão de toneladas a menos do que nós processamos na safra anterior. 57% da cana que nós processamos no grupo CMA, ele vem de origem própria, então são canas que a própria CMA cultiva, e 43% de cana de fornecedor nessa safra 25-26. A gente nota, Jefferson, que a maior perda de produtividade que tivemos, ela concentrou-se mais ainda em fornecedores. Então a gente vê uma queda de produtividade mais acentuada na cana vinda de fornecedor. Quando nós fazemos a abertura do volume de moagem por usina, nós vemos a Tijuco processando 3,9 milhões de toneladas de cana contra 5 que ela processou na safra anterior. 5 é a nossa capacidade de processamento na Tijuco, né? Na Pontal, nós tivemos aí 2,6 milhões de toneladas frente a 2,4 do ano anterior. E na Canápolis, 1,8 contra 1,9. Ou seja, nós tivemos um pequeno aumento na Pontal, a moagem em linha na Canápolis do que nós fizemos nas últimas 2 safras, e de fato essa redução maior na Vale do Tijuco, que é onde nós tivemos a unidade que mais sentiu os efeitos, né? Tanto os efeitos de estiagem como os efeitos da própria safra anterior, que atrapalharam na rebrota da cana, né? A gente sempre comentava aqui internamente que a cada nova estimativa, né, nós víamos esse número diminuindo aos poucos, e já tomávamos as medidas para que a gente pudesse ter uma safra mais controlada, vamos dizer assim. Mas, de fato, a gente teve esse problema, esses fatores climáticos que impactaram bastante a produtividade da Tijuco e, consequentemente, aí, na moagem de cana. Você colocou 2 pontos importantes aí. O que mostra no gráfico da CMA mostra que o volume de cana própria, de uma maneira geral, ele esteve estável, obviamente, no geral, né? Cada unidade com uma característica, e o fornecedor realmente foi o que mais sentiu, né? Imagino que a idade média do fornecedor seja maior do que a própria. Sim, nós sempre trabalhamos com a idade média do canavial a níveis de
trazer o melhor, realmente, o melhor TCH, né, para a companhia, o melhor retorno para a companhia. E nós renovamos esses canaviais à medida com que esse TCH, ou essa, até trazendo, né, o TCH, toneladas de cana por hectare, à medida que as toneladas de cana por hectare vão caindo, a gente vai fazendo a renovação desses canaviais. Então a gente é um investimento, e a gente até vai falar sobre isso um pouco mais para frente, que a gente sempre mantém, porque ele garante não só a nossa safra em curso, mas principalmente as próximas safras, né? Então é um investimento que nós precisamos sempre continuar mantendo, a fim de garantir que essa produtividade esteja ali a níveis de trazer o melhor retorno para a companhia. E a gente vê também na Pontal que, mesmo sofrendo os fatores climáticos, ela aumentou 0,2%, 0,2 milhões de toneladas ali, justamente já como um reflexo das nossas áreas de irrigação. Nós temos feito constantes investimentos em irrigação na Pontal. Se vocês tiverem a oportunidade de ver webinars passados, nós sempre acentuamos que as perdas de produtividade na Pontal, elas eram maiores quando a gente tinha algum problema climático, algum fator climático relevante. E nós temos conseguido diminuir esses efeitos graças a esses investimentos que temos feito ali na parte de irrigação. Inclusive, a gente tem aqui um pivô, aqui um exemplo de pivô, para quem não conhece aí, é um exemplo de equipamento que a gente tem investido na irrigação na Vale do Pontal, né? E aí aqui nós temos tanto o ATR, né, que são os açúcares totais recuperáveis, quanto a parte do TCH. O ATR ali diz respeito a quanto de cana, né, quanto de açúcar, aliás, nós recuperamos da cana que nós moemos. E é interessante que geralmente onde nós vemos uma diminuição de TCH, geralmente nós temos um aumento de ATR. Mas devido a esses fatores climáticos que o Jefferson mencionou, nós tivemos os dois efeitos. Uma redução de TCH e uma redução também de ATR. Então, nós tivemos na safra 136,8 quilos de ATR por tonelada de cana contra 140,9 na safra passada. E a parte de TCH, né, a quantidade de toneladas de cana por hectare, nós tivemos aí uma redução de 16%. Então, nós partimos de um TCH de 79,4 toneladas por hectare e nós fechamos a safra com 66,5 toneladas de cana por hectare. É um efeito negativo duplo, né? A soma dos dois dá uma quantidade menor de açúcar disponível para a produção de açúcar etanol, né? Esses números de moagem refletem consequentemente na produção, né? E nós temos naturalmente uma menor produção de açúcar, etanol e de energia elétrica. Mas a produção de açúcar ela foi bastante minimizada porque nós conseguimos direcionar, né, essa cana processada para a produção de açúcar, a fim de capturar os preços que nós tínhamos já a bons níveis fixado, né? E também os contratos que nós tínhamos também pactuado com os nossos fornecedores, com os nossos clientes. Então nós temos aqui a produção de açúcar com 681 mil toneladas contra 694 da safra passada. Então nós tivemos uma redução de apenas 1,8%. O nosso mix foi mais açucareiro. Os investimentos que nós fizemos nas nossas fábricas de açúcar, nós já conseguimos também ver aqui o retorno deles, fazendo com que aproveitássemos mais a extração do caldo ali para a produção de açúcar, que é o produto mais remunerador nessa safra, foi o produto mais remunerador. A produção de etanol teve um impacto aí de 27,3% de redução. E mesmo com essa redução, acho que é interessante aqui notar a questão do aumento da participação do etanol anidro no nosso faturamento e produção. Nós tivemos o ano passado, com o E30, né, a participação do etanol a mistura do etanol na gasolina, que o John mencionou, né? Exatamente. Isso nos proporcionou, né, direcionarmos a nossa produção e consequente comercialização aí para o etanol anidro, que também tem um nível de remuneração melhor comparado ao hidratado. E no que diz respeito à energia elétrica, a gente teve uma redução ali marginal de 2,9%. Ela não é proporcional à moagem também, nós conseguimos uma eficiência utilizando a nossa biomassa para gerar energia e não ter um impacto tão grande também na parte de geração de energia. E esses pivôs hoje funcionam com que combustível hoje? A energia elétrica que nós produzimos na CMA, ela primeiramente ela abastece a própria CMA. Então na Vale do Pontal nós direcionamos parte da energia produzida, né, para fazer todo o funcionamento desses pivôs.
E aí o adicional dessa energia, o resultante dessa energia, ele é exportado, ele é vendido, né, comercializado. Então, a maior fonte mesmo de energia utilizada é a energia que a própria Pontal, as próprias usinas, elas produzem. Então, nesse número deve ter um efeito aí também do aumento do consumo de energia para geração de irrigação, né? Com certeza. Então, aqui apenas representando o mix de produção, né? Nós tivemos então um mix mais açucareiro, 64% para açúcar contra 36% para etanol. E a safra passada foi de 57% para açúcar e 43% para etanol. E dos fatores principais de moagem e produção, são esses os principais pontos. Eu devolvo a palavra para o Jefferson aí para continuar com os nossos números financeiros. Maravilha. Vamos agora então compartilhar a tradução, né, do mercado de preços, da produção, produtividade em resultados, né? Então a gente começa aqui pela receita. Eu já havia mencionado nos destaques iniciais, né, a receita líquida, que nós fechamos aí em 2.468, né, uma queda de 11,9% contra 2.800 da safra anterior. E aquele mix que o Fernando mencionou, 64% do açúcar, ele refletiu diretamente na receita, né? Então, 63,4% dessa receita é proveniente do açúcar VHP, exportação. Nós temos aí 18,2% da venda de anidro, 13,1% de hidratado e 4,4% de energia elétrica. São 108 milhões receita de energia, 323 milhões receita de hidratado e 450 milhões de receita de anidro. Os demais receitas, CBIOS e outras receitas, aí somam 1%. Né? CBIOS, acho que mais ao final o John também vai falar um pouquinho sobre isso, então eu vou deixar para ele, só deixar o gancho aqui para que ele possa compartilhar depois. Falando em EBITDA e margem, né? A gente melhorou a nossa margem, como eu mencionei, ou seja, as medidas empregadas dentro da companhia para controle de custos, para otimização dos resultados, geraram uma melhora na nossa margem, que era há 2 anos atrás de 47%, atingindo 50,7%. No entanto, o valor absoluto do EBITDA veio para 1.250 contra 1.372 no ano passado, portanto uma queda de 8%. E o lucro líquido, né, o resultado líquido, a gente acumulou nesse ano, infelizmente, 157 milhões de prejuízo. Naturalmente e obviamente, depois nos detalhes, a maior parte desse número é decorrente de fatores não financeiros. Ele é decorrente de aspectos contábeis, metodologia de valorização do ativo biológico e do IFRS 16. São fatores importantes que diz respeito basicamente a reconhecer como dívida e como despesa os custos de arrendamento futuros trazidos a valor presente e o valor do ativo biológico que está lá implantado no campo, valorizado a valor de mercado. Como o preço de mercado cai, aquele ativo biológico tem um valor menor, isso tem um efeito contábil. Isso, quando o preço sobe, também tem um efeito contábil, gerando um lucro que, na verdade, é um lucro contábil e não financeiro. Então, aqui só para explicar que dos 157 milhões de prejuízo, a grande parte dele, mais de 60%, advém de aspectos contábeis e não financeiros. Isso não é fluxo de caixa. Em continuidade, vou pedir para o Fernando explicar um pouquinho dos CAPEX também, dos investimentos feitos na companhia, nessa safra em relação à anterior, e falar um pouquinho a respeito. Acho que na parte do CAPEX aqui é importante a gente reforçar que estamos tomando medidas, né, para trabalhar na companhia nesse momento, capturando aí as oportunidades que temos, dado o contexto tanto de mercado quanto a questão climática que foi mencionada, que impactou diretamente o nosso resultado e geração de caixa. Então, nós trabalhamos ali com o CAPEX esse ano menor do que o que fizemos na safra passada, 37 milhões menor. Muito desse CAPEX já estava comprometido no começo da safra anterior, né, no começo da safra 25-26, e aí as medidas que nós tomamos, elas sensibilizam aqui um pouco esse número, mas principalmente as safras seguintes, né? Investimentos que são primordiais para nós, com certeza ali são os de manutenção das plantas industriais e de formação de canavial, que nos garante, né, termos uma safra consistente e aproveitando
tanto o melhor do nosso parque industrial, quanto a nossa capacidade instalada, né, em cada uma das unidades. Então nós temos aqui investimentos na parte dos equipamentos industriais que reduziu, tivemos 127 milhões contra 234 da safra anterior. Nós concluímos na safra anterior, né, e comecinho dessa safra, os investimentos que tínhamos ali na expansão da Vale do Pontal. Então nós já capturamos também na Vale do Pontal essa capacidade de moagem maior, e isso já está previsto também para os próximos anos, já está impactando o número dos próximos anos. A parte de equipamentos agrícolas, mais ou menos em linha do que nós fizemos no ano anterior. A parte de formação de canavial, nós tivemos uma redução leve ali de 50 milhões, mas sem deixar de renovar os canaviais que precisávamos renovar, justamente para a gente manter esses investimentos constantes, né, que garantem esse retorno a médio e longo prazo da companhia. O canavial implementado, se ele é numa área de sequeiro, uma área que não é irrigada, ele nos dá uma média de 6 cortes. Então, não investir em canavial significa impacto para ao menos 6 safras. E isso é uma diretriz nossa de manter esses investimentos de maneira consistente, né? Como eu mencionei, para garantir a produção da companhia. Basicamente, na parte de CAPEX é isso, Jefferson. Você gostaria de adicionar mais um ponto? Eu acho importante mencionar, quer dizer, o investimento feito na indústria era decorrente de um projeto já em andamento, ou seja, de um trabalho de longo prazo, e a continuidade disso, mesmo num ano mais desafiador, mostra a confiança da companhia, do negócio, né? Mostra a confiança da companhia no futuro. E quando você fala também do investimento no canavial, é exatamente isso, é a preocupação com a continuidade, com a longevidade. Isso é fundamental para o negócio, independente do momento em que eventualmente a safra se mostra, né? Isso é muito importante. Muito obrigado, Fernando. Continuando, né, falando dos efeitos de dívida, né, a gente tem na companhia já há alguns anos a disciplina também dentro do gerenciamento de risco, da manutenção do endividamento no longo prazo. Então, como é um negócio, uma companhia e um setor que tem muito capital investido, tem muito CAPEX, quer dizer, a gente investe muito no canavial, a gente investe em infraestrutura de estradas, a gente tem um investimento muito forte todos os anos. É importante que a gente tenha também uma estrutura de capital de longo prazo. Então isso é fundamental. E com isso a gente tem sempre aqui, vejam que nós fechamos em 31 de março com 16% da dívida no curto prazo e 84% no longo. Em relação ao ano anterior, ela aumentou um pouquinho no curto, porque no ano anterior, quem nos conhece, a gente tem acessado o mercado de capitais como fonte importante de recursos de investimento da companhia, mas nessa safra nós não o fizemos, portanto, então mantivemos a nossa estrutura de capital, ela naturalmente ficou um ano mais madura, por isso esse aumento. Então, no ano passado houveram aí diversos aspectos no setor do mercado de capitais, riscos de mudança de tributação, uma série de coisas que gerou uma correria muito grande das empresas do agro para captação, e por isso a gente se manteve fora desse mercado, não tínhamos nenhuma necessidade, nenhuma urgência, mas esse efeito, então, portanto, de amadurecimento maior aqui do nosso endividamento. Mas depois, no próximo gráfico, vocês vão ver que a longevidade dele é muito boa, o duration da dívida está bastante longo. Nossa dívida, naturalmente, em função dos resultados da safra, né, ela aumentou. Por quê? Porque nós mantivemos os investimentos que estavam programados, a gente fez as reduções de custo, mas nós tivemos, naturalmente, uma queda de receita relevante por conta da queda de produção. Então, é um ano, como eu abri essa reunião dizendo, foi um ano bastante desafiador. A companhia é uma companhia que tem uma disciplina, que tem uma reputação e que tem bons parceiros, né? E por isso os parceiros nos suportam nesses momentos, assim como nos bons momentos nós estamos ali em parceria com os bancos, com o mercado de capitais, com os investidores que acreditam na companhia, que estão sempre aí presentes. Então, elevamos a nossa dívida líquida por EBITDA para 1,9, principalmente por conta dos investimentos que foram feitos na companhia. O Fernando mencionou, a usina Vale do Pontal, ela teve um aumento na capacidade de produção, de 2,7 para 3,7. Então, ela ainda vai ter uma jornada de investimento no canavial, mas o investimento industrial está pronto. E a geração
do EBITDA desse investimento ainda não aconteceu, ela vai acontecer nessas próximas safras. Então, naturalmente, esse racional dívida líquida EBITDA tende à redução nos próximos anos, a depender dos resultados que nós obtivermos, né? E quando olhamos, mais uma vez eu mencionei ali atrás, retomando aqui, a, o vencimento, né, de todo o nosso endividamento bancário hoje, ele tem um prazo médio de 4,2 anos e ele está distribuído ao longo do tempo, distribuído de uma forma bastante equilibrada em relação ao que nós temos como projeção de fluxo de caixa livre. Então, essa nossa estrutura de capital ela está distribuída ao longo do tempo. Vejam que a gente tem vencimentos aí até 8, 9 anos bastante fortes e até alguns mais de 10 anos. Então, é o que eu mencionei. Para podermos fazer os investimentos necessários da companhia, temos acessado recursos de longo prazo. Isso é muito importante. E a nossa dívida é um ponto importante que esse setor também já viveu no passado em outras oportunidades, que era o risco cambial. Então, nós não temos hoje dívida em dólar, nossa moeda funcional é reais, todas as nossas fixações de açúcar elas são feitas já em reais para garantir a nossa margem em reais e, portanto, a nossa dívida também ela está distribuída em 70% em CDI, 20% em IPCA, que está redeado com a nossa receita de energia, que também é corrigida por IPCA. Temos 6% de taxa pré, 2,7% de Selic e 0,3% de TR. Basicamente, são dívidas de BNDES, também usadas para investimentos na companhia. Nossa liquidez corrente tem se mantido estável. É uma disciplina nossa e é um guidance do nosso acionista também. Nós não temos, por cultura, manutenção de liquidez muito alta para dar conforto para o CFO. Não é esse o nosso papel, não é esse o nosso perfil. A gente sempre mantém uma liquidez que seja adequada, ajustada e suficiente para suportar os compromissos de safra dentro de uma normalidade. Por quê? Porque manter um caixa alto significa pagar spread por um valor e isso a gente tem buscado essa disciplina de economizar. Mas sempre tendo ali um caixa robusto, tanto fato que nós passamos por guerras nos últimos anos, passamos por pandemias e sempre sem nenhum problema quanto a isso, porque estávamos preparados para tal. Um outro número que a gente traz tirando os efeitos, né, da marcação a mercado e do IFRS 16, aí você vê que a gente teve uma pequena queda. Isso está em linha quando eu mencionei que a gente aumentou de 9 para 16 no curto prazo, basicamente por conta, como nós não fizemos nenhuma nova emissão e nenhuma nova captação robusta nessa safra, então, até porque não tínhamos necessidade para isso, então nós deixamos a nossa dívida um pouco mais próxima, portanto, nosso caixa um pouco mais baixo em relação aos vencimentos da próxima safra. Mas sempre acima de 1, o que é fundamental. Importante, Jefferson, essa gestão de caixa que você mencionou, né? O equilíbrio que é o que a gente tem sempre buscado aqui, né? Porque ao mesmo tempo que a gente não trabalha com um caixa tão alto, a gente não tem a pressão de trazer receita para dentro por um descasamento de caixa, né? Então isso também nos dá a oportunidade de capturar os melhores preços durante a safra também ali e maximizar, claro, caixa e resultado, né? Sem essa pressão de que eu preciso estar ali tentando cobrir uma falta de caixa ali ao longo da safra. Então, é um ponto de equilíbrio que não é tão fácil de encontrar, mas ele está ali no dia a dia, na gestão, né, desse caixa ali, para a gente garantir essa tranquilidade em certo aspecto, mas também sempre nos desafiando a não termos valores parados da companhia ali, que traria a perda que você mencionou. Isso é fundamental e tem muito a ver também com a relação de parceria que a gente tem. Então, nós sabemos que temos bons parceiros, que qualquer necessidade e eventualidade, a gente tem crédito disponível, a gente tem oportunidade de novas captações, isso é fundamental. Por isso, essa transparência com o mercado, para que a gente possa ter essa liberdade, às vezes, de acessar nossos parceiros como apoio em determinados momentos, se necessários. Mas eu vou pedir, Fernando e John, que vocês aí compartilhem um pouquinho. Isso nas nossas apresentações anteriores, isso é uma novidade. A gente sempre trouxe resultados passados e a gente está fazendo isso mesmo aqui. Mas também achamos importante, como foi um ano bastante desafiador e como muitos
das práticas adotadas, das medidas que foram tomadas na companhia, elas têm reflexo a longo prazo, a médio e longo prazo, ou seja, tem reflexo nas safras seguintes, a gente achou importante compartilhar também quais são os guidances dessa safra que nós estamos agora já vivendo, né? Já próximo do final do primeiro trimestre, para que as pessoas conheçam também os nossos desafios, nossos números e as nossas projeções, baseado no nosso planejamento interno. Fernando, John, fiquem à vontade aí para compartilhar isso com quem nos assiste. Acho que a gente pode começar da parte operacional, né? Nós vemos ali a questão da recuperação, né, no volume de cana moída, né? Nós temos a expectativa de 9 milhões e 200 mil toneladas de cana a serem moídas agora na safra 26/27. Isso é um crescimento de 11,3% frente ao que nós praticamos na safra passada, mas nós já temos visto nesse primeiro trimestre que esses números tendem a serem, inclusive, melhores do que esse. Tendem a ser melhores do que esse. Nós já estamos falando entre 9,2 ou 9,3 milhões de toneladas de cana de processamento nessa safra, com 61% de cana própria. Então, nós temos aumentado a nossa participação de cana própria. Um ATR, nós esperamos e temos notado nesse primeiro trimestre um ATR maior, então nós estamos falando de um ATR de 138,6 contra 136,8, que foi o nosso realizado na safra passada, e uma estimativa de produção maior em 12%. A gente trouxe aqui a produção em ATR, né? Porque a questão da distribuição dessa produção em açúcar e etanol é algo que ao longo da safra, na medida das oportunidades, a gente tem, dada a nossa flexibilidade de mix, capturar, seja os melhores preços de açúcar ou de etanol e destinar a nossa produção para isso. Fernando, esse aumento na participação de cana própria tem relação com o investimento na Vale do Pontal? Sim, nós temos e nós temos mais uma ou duas etapas de crescimento desse canavial na Vale do Pontal, né? Como o Jefferson mencionou e a gente havia falado sobre o aumento na capacidade de moagem dela, nós estamos então agora fazendo esses investimentos na cana e aumentando o nosso canavial a fim de capturar essa plena capacidade de moagem, e naturalmente também nos dá um conforto maior. Se a gente fizer um link lá no começo, mencionando que a nossa maior perda foi na cana de fornecedores, a gente, uma vez que a gente diminui, né, esse percentual da participação de fornecedor, a gente tem condições de estar ali uma estabilidade. Gerindo, exatamente, com o canavial mais estável e gerindo mais de perto ali a produção dessas áreas. E na parte de CAPEX, a gente tem também aqui a questão da redução, efetivamente, né? Então, nós estamos fazendo a lição de casa de trabalharmos aí, dados os resultados da safra 25/26, nós tivemos a oportunidade de planejar uma safra 26/27 a fim de trabalhar nessa recuperação, né? Então, nós estamos falando de investimentos ali na ordem de 31% menores do que o que fizemos nessa safra e mantendo sempre ali os nossos investimentos com irrigação. Vocês podem notar que os equipamentos industriais, equipamentos agrícolas, nós não estamos fazendo nenhum movimento forte de renovação de frotas ou algo assim. Então, a gente já tem os nossos maquinários numa idade, que proporciona ali a melhor utilização desses equipamentos, né, sem custos tão elevados assim de manutenção. Então, nós chegamos numa idade média de frota ideal para esse ano, então reduzimos esses investimentos na medida do possível, mantivemos os investimentos ali, principalmente na parte da manutenção das plantas industriais, que você pode notar naquela última linha embaixo, da entre safra agrícola e industrial, e a formação de canavial ali na faixa de 266 milhões contra 295 que fizemos esse ano, também garantindo com que a renovação dos nossos canaviais ela continue. O investimento importante daí, Jefferson, a questão da irrigação, também é um investimento que, por mais que esteja reduzido nessa safra, a previsão desse investimento, mas é um investimento que a companhia sempre tem mantido, né, no intuito de garantir o retorno, que a gente já tem visto mesmo ali no dia a dia, né, na produtividade, no volume de cana da usina Vale do Pontal. Acho que eu gostaria de destacar aqui 2 pontos. Primeiro, realmente a disciplina e a ação efetiva para buscar as oportunidades, né, de redução de investimentos para que garantir o caixa da companhia, isso é fundamental, mas sem perder aqueles fatores que são fundamentais para a continuidade do negócio, né? Então, renovação de canavial, ou seja, manutenção do canavial e manutenção do parque industrial, isso é fundamental para a continuidade do negócio, isso demonstra realmente. E a irrigação, que é um projeto que
como você mencionou, já gerou resultados na safra passada, já se mostrou, né, a que veio. Eu acho importantíssimo. E a confiança da companhia em continuar mantendo um CAPEX, né, no seu negócio, acreditando no business, acreditando no futuro da companhia. Isso é fundamental. Mas, João, e isso quanto a mercado, quanto a gestão de risco que nós mencionamos, fixações, compartilhe um pouco com quem nos assiste. Então, Jefferson, aqui na coluna da direita, a gente consegue ver qual que foi nossa precificação dividida aí entre o açúcar que vem da cana própria e o açúcar que vem de terceiros, né, que a gente chama aí de consecana. E aí a gente consegue ver o destaque aí da precificação desse açúcar que vem de cana própria, que a gente novamente aquela disciplina lá do RED, né? Então a gente conseguiu uma precificação muito importante nesses últimos 12 meses da safra 25-26 e o guidance para a safra 26-27 mostra que nós estamos aí muito bem precificados, o açúcar de cana própria com 83% de precificação, numa precificação muito superior aí ao mercado atual, né? Cerca de R$ 800 acima do mercado atual. Então a gente mostra aí que essa disciplina ela é muito importante. Essa safra também, a gente, na questão do etanol, nós estamos fazendo estratégias assim, a gente tem uma parte do etanol que vem da cana própria, a gente faz aquele carrego, faz estratégia de vender quando o mercado está mais oportuno. Já aquela parte que vem com secana, a gente tem contrato de longo prazo, que ele acompanha o preço da Exalc e faz um hedge protegendo o custo da cana de terceiros. Muito bom. Isso mostra realmente um bom gerenciamento da companhia, né, no que tange seus aspectos aí. Muito bem. Eu, antes de entrar no assunto de ESG, que a gente sempre traz e compartilha aqui, não só os números financeiros, mas também toda a nossa responsabilidade social, né, da companhia, queria fazer um registro. Hoje é um dia importante para a companhia, né? A ausência aqui do Geraldo, que normalmente nos acompanha, se justifica. Nesse mesmo instante, no mesmo horário que nós estamos aqui fazendo a divulgação dos resultados, lá na nossa usina Vale do Tijuca está acontecendo o lançamento da pedra fundamental, a assinatura do contrato de um investimento relevante da companhia. A companhia em sociedade, né, o Grupo CMA em sociedade com a Mitsui, do Japão, através da sua investida GeoMit, estão lançando a pedra fundamental de um projeto para a produção de biogás, biometano. Isso tem todo a ver com a nossa ESG. É um investimento que traz aí a oportunidade de aproveitamento da vinhaça, da torta de filtro e do bagaço na produção de biogás, biometano, que vai abastecer aí as cidades do Triângulo Mineiro, também numa parceria com a Gasmig, que é a empresa distribuidora de gás da CEMIG aqui de Minas Gerais. Então, hoje, parte da nossa diretoria, nossos acionistas, os acionistas da Mitsui, estão lá na planta industrial, o Geraldo também está lá. Então, acho importante mencionar e compartilhar isso com vocês com grande alegria. É um projeto novo que vai trazer bons resultados econômicos para a companhia, mas que vai também ajudar na diversificação, é mais um produto, um projeto que vai levar 2 anos para ser construído, então um projeto de longo prazo e que tem características ambientais muito importantes. Então, dito isso, compartilhando com vocês um pouco também dos destaques, né, de ESG, na parte de ambiental, a gente começa agora não agora, porque as chuvas vieram mais cedo esse ano, mas logo em seguida, que julho e agosto são os meses mais secos, então a gente já lançou nossa campanha de combate a incêndios rurais, exatamente não só para a questão ambiental, mas também para as comunidades do entorno, né? A fumaça sempre é prejudicial, além de ser prejudicial ao canavial. Então, nosso trabalho ambiental muito forte nisso. Além de outros, né? Estou só fazendo alguns destaques aqui. Dentro do social, a gente permanece com o nosso investimento muito forte, muito robusto nas nossas lideranças, desenvolvimento de lideranças e o processo de transformação cultural dedicado especificamente para o acidente zero. Então, um investimento muito forte em segurança dentro da companhia. E, no que tange a governança, a gente mantém o cuidado, a atenção e os workshops de
de formação para os nossos fornecedores, para os nossos parceiros, fornecedores de cana, na orientação, respeito à legislação trabalhista, ambiental. Isso é muito importante. No que tange à responsabilidade socioambiental também, a gente tem os nossos projetos, né? O Projeto Escola Verde, Cinema na Roça, as hortas comunitárias, são projetos permanentes da companhia. Nós estamos falando aí em mais de 23 mil vidas impactadas no último ano. É uma cidade, 23 mil não já é uma cidade relevante, né? Me lembro que Limeira do Oeste, uma das nossas cidades ali, acho que deve ter aí perto de seus 10 mil habitantes hoje, eu imagino. Então, são quase 2 Limeiras do Oeste. Se eu não estiver enganado, me permitam aí. Eu já peço desculpa se eu me enganei com a turma de Limeira do Oeste, mas é o que eu me recordo mais ou menos. Então, a importância, né, dos projetos e a preocupação permanente da companhia nas comunidades do seu entorno. Todos esses projetos são focados principalmente nisso. Nós temos aí a manutenção da nossa certificação Bom Sucro. Nessa semana está acontecendo a recertificação na unidade Vale do Tijuco. E gostaria de trazer também o seguinte: nós temos nós recebemos recentemente, né, do Master Cana, um reconhecimento importante, que é um projeto de valorização da diversidade. Então, o setor ainda tem uma predominância masculina, mas cada vez mais, e principalmente na CMA, a gente tem tido bons resultados com a presença feminina, a diversidade não só de sexo, mas de opiniões políticas ou posições sociais, não importa, que para a gente é sempre muito bem-vindo. Essa diversidade, ela enriquece a discussão e ela traz sempre contribuições muito positivas. Então, trazer aqui para vocês compartilhar esse reconhecimento do Master Cana dos nossos projetos e do esforço que a gente tem feito. Poucas empresas, especialmente no nosso setor, cumprem com cota de aprendizes. Isso nós cumprimos. Então, e a gente sabe o quanto é difícil. E cotas de PCDs. Então, é extremamente desafiador, não só para o nosso setor, mas para todos os setores, mas são coisas que nós temos cumprido. Isso para nós é um valor importante que a gente gosta muito de destacar. Mas mais importante são a contribuição que tanto os PCDs quanto a diversidade traz para o nosso negócio. E por último, mas não menos importante, vou pedir para o John falar um pouquinho também do CBIOS para nós. Sim, Jefferson. O RenovaBio, né, é um programa importante aí que vem incentivando os combustíveis renováveis. Na safra 2025-26, em consequência da redução do volume de cana, a gente teve uma redução do volume de etanol e, com isso, também reduziu um pouco do volume de CBIO disponíveis para vender. No entanto, a gente consegue ver que as nossas notas de eficiência energética, né, nas recertificações, só vem melhorando, né, devido às ações que a gente vem tomando internamente. Essa nota de eficiência energética é a quantidade de insumos de origem fóssil que a gente usa na nossa produção, tá, Jefferson? Então aqui a gente mostra que as notas vêm melhorando, a gente tem feito, né, esse trabalho aí com o intuito de ter mais os CBIOS e também ter um impacto socioambiental. Só para interpretar, quer dizer, quando a gente melhora a nota é porque nós estamos usando menos fóssil, menos insumos fósseis, ou seja, nós estamos contribuindo cada vez mais para o meio ambiente. Exatamente, menos diesel, menos fertilizante de origem fóssil, então isso é muito importante. E o biogás biometano também vai contribuir muito com isso, né, John? Vai vir para contribuir também. E a gente confia realmente no programa RenovaBio. Atualmente a gente tem segurado um pouco os estoques, porque ele está passando por um momento de mercado ruim de preço, então a gente tem segurado os estoques porque a gente realmente confia e tem uma expectativa aí de valorização desse certificado. Esse projeto do biogás biometano abre uma oportunidade de gasificação da frota, ou seja, a gente poder utilizar o próprio produto, né, que nós produzimos na frota atual, assim como também a gente viu na última AgriShow investimentos das fábricas de tratores investindo em motores a etanol. Né? Isso também é extremamente importante. Ou seja, é nos momentos de maior dificuldade que as grandes criatividades, os grandes projetos, as grandes inovações acontecem. Né? Então, nada melhor do que a gente estar preparado, estar pronto, atento às oportunidades, porque estamos passando, mais uma vez, por um momento de baixa de mercado.
cíclico, tende a mudar, e a gente tem que estar pronto para isso, e essa é a mensagem do nosso CEO, dos nossos acionistas, da nossa disciplina, do nosso cuidado, da nossa atenção, de tratar a companhia o mais atenta possível às oportunidades, mas principalmente focada no nosso negócio, focada nos resultados. Mais uma vez aqui, Fernando, John, muito obrigado pela companhia aqui, pela parceria, pelas informações compartilhadas. Foi um prazer dividir essa mesa com vocês, e é um prazer sempre também poder dividir esses momentos com as pessoas que nos assistem, trazendo luz aos números, né? Os números são frios, mas a gente aqui gosta muito de explicar de uma forma humana, de uma forma mais clara, leve, o porquê de cada um desses números. Muito transparente também, né, Jefferson? Acho que é um ponto que a gente sempre preza muito para ter essa transparência, né, nos números, sejam resultados maravilhosos como os antes alcançados em safras anteriores, como um ano de resultados, infelizmente, menores, aí, mais baixos do que o esperado. É verdade. Muito obrigado. Bom dia a todos, mais uma vez. A companhia fica à disposição. Dúvidas, perguntas, esclarecimentos, através dos nossos e-mails. Pode usar o meu e-mail, assim como pode usar o e-mail ri@cma.ind.br. As informações aqui, tanto esse vídeo, quanto a apresentação, quanto o nosso release e as nossas demonstrações financeiras estarão sendo disponibilizadas a partir de agora, ao longo do dia de hoje, no nosso site cmaa.ind.br. Convido a todos a acessarem, conhecerem, tem lá todos os detalhes, como o Fernando falou, dentro da transparência que a companhia sempre trata, sempre atua. Então lá nossos números estarão disponíveis, os resultados desse ano, assim como dos anos anteriores. Muito obrigado, mais uma vez, um bom dia a todos. Encerramos então aqui esse webcast da CMAA, lembrando que a área de RI da companhia está à inteira disposição para esclarecer quaisquer dúvidas por meio do e-mail que o Jefferson já deu, ri@cmaa.ind.br. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.